Boa tarde, pessoal. Só me respondam aí se estão me escutando bem, para eu poder ajustar aqui, por favor. Ok, então vamos começar. Boa tarde, meu nome é Cleiane Oliveira, eu sou mestre em Ciência da Computação e sou professora do Instituto Federal no Norte de Minas Gerais, no campus de Januária, bem no norte de Minas Gerais. E eu vim falar aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu pesquiso e para tentar incentivá-los a participar dessa área de pesquisa também. Então, eu dei o nome aí de Como Adivinhar o que eu Queria, para a gente poder falar um pouquinho rapidamente também de inteligência artificial e sistemas de recomendação. Provavelmente vocês já se depararam com alguma situação aí na internet, vocês mexendo em alguma plataforma, e aqui eu trouxe o exemplo da Netflix, de aparecer uma coisa para você que você começa a se sentir vigiado, né? Estão me espionando, como assim adivinharam que eu gosto daquele filme ou que eu tenho interesse em assistir aquele filme? Então aqui eu trouxe como exemplo Netflix, quando ele imagina quantos filmes existem cadastrados na Netflix e por que ele só mostra aqueles específicos para você. E aí você vai escutar muita gente falando, né? Falando merchandising para Netflix. Não, a Netflix tem muito filme bom. Talvez tenha, sim, filmes bons, mas mais ainda é que ele consegue mostrar realmente o que você quer, ok? Uma outra coisa interessante da Netflix também é ele colocar, na hora que você visualiza um perfil do filme, ele colocar a porcentagem de relevância que aquele filme tem para você. E aí você fica mais ainda, mas como é que ele vai saber que eu gosto ou que aquele filme é tão importante para mim ou não, ok? Um outro exemplo também que a gente vai encontrar essas adivinhações, a gente se sente vigiado. Eu coloquei aqui o exemplo da Amazon, mas qualquer e-commerce, né, que a gente possa manipular. Aqui eu coloquei vários, no caso aqui de livros, que eles recomendando ali para mim, e de vez em quando aparecem coisas muito aleatórias, coisas diferentes do que eu tenho pesquisado. E por que eles estão recomendando aquilo para mim? Eles estão chutando que eu vou gostar ou por qual motivo aquilo aparece para mim? E aí a gente vai ver isso em qualquer e-commerce, né? Não só em e-commerce, como em diversas outras plataformas. O próprio Instagram, Google, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, qualquer tipo de sistema. Não só sistemas grandes como esses que eu estou citando, mas diversos outros sistemas também podem ter esse tipo de recomendação e que acerta a nossa preferência. Por exemplo, se a gente pensa no Instagram, existem várias formas, eles também não divulgam exatamente como eles fazem, mas imagine a quantidade de posts que existe hoje, a quantidade de informação que existe e como que ele seleciona que aquele post que tem que aparecer no topo do seu feed na hora que você entrou no Instagram, certo? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Então, as técnicas a essas técnicas de recomendar, a gente dá o nome de sistemas de recomendação, que vão ser os sistemas que filtram essa quantidade enorme de informação. Imaginem a quantidade de posts no Instagram, a quantidade de resultados de pesquisa no Google, a quantidade de filmes cadastrados na Netflix, a quantidade de produtos numa Amazon, por exemplo, e esses sistemas filtram esses dados para a gente não precisar olhar tudo que tem lá e só traz o que é relevante para nós usuários, ok? Então, é uma coisa muito boa, porque nunca que a gente ia conseguir lidar com essa quantidade enorme de informação e ainda mais eles conseguem, a partir disso, ter um retorno financeiro também. Mas aí a gente pode pensar como uma vantagem para o nosso dia a dia de não precisar ficar olhando tudo isso e de facilitar as nossas escolhas durante a nossa navegação, durante as ações que nós estamos tentando fazer. Bom, beleza, entendido que isso são sistemas de recomendação, né? O tempo todo nós somos os usuários alvo, e a gente chama de usuário ativo, desses sistemas de recomendação. Mas como que, de fato, que eles adivinham o que eu quero? Como que aparece lá o post naquela posição, naquele momento que eu vou gostar? Então, para fazer isso, a gente utiliza inteligência artificial. E aí, inteligência artificial, uma definição bem simplista, é que são algoritmos, são técnicas computacionais que tentam imitar a inteligência humana. Então, primeiro eu preciso conhecer a inteligência humana e aí o computador vai
a gente consegue, pelo computador, replicar ou simular o funcionamento dessa inteligência humana. Só que aí eu coloquei esse robozinho aí de provocação, que a gente muitas vezes acha que inteligência artificial é uma coisa de cientista, de dentro do laboratório, e não. Inteligência artificial são técnicas que dá para todo mundo fazer em casa. Hoje, ainda mais, eu acho que assim, nos últimos 5 a 8 anos, teve um boom enorme que qualquer pessoa hoje consegue já executar diversas inteligências, diversas técnicas de inteligência artificial, e isso já não é mais restrito a quem está na academia. Eu não preciso ser da área, estudar informática, fazer um mestrado em ciência da computação para poder fazer, executar comandos que são inteligência artificial. Então, eu vou falar para vocês aqui as duas técnicas, as duas ideias de sistemas de recomendação mais utilizados que usam inteligência artificial. Bom, a primeira, os sistemas de recomendação eles têm várias técnicas, mas a gente pode dividir eles em duas principais, que são as que eu vou apresentar agora. E dentro de cada técnica, a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial, combinado? Então, a primeira técnica, a gente chama, a primeira categoria de sistemas de recomendação, nós denominamos de baseados em conteúdo, ou content-based. O que vai ser essa técnica? Ela parte do pressuposto, né, pensando como é que a inteligência humana funciona, ela parte do pressuposto que, se agora eu tenho preferência por alguma característica, e aí vamos pensar em produtos, mas poderia ser qualquer tipo de coisa, se eu tenho preferência por alguma característica neste momento, existe uma chance muito grande de manter essa preferência por muito tempo ou por um determinado tempo. Então, o sistema de recomendação vai tentar recomendar itens similares ao que eu já demonstrei preferência. Então, exemplo aqui na figurinha que eu coloquei, eu tenho o Homer Simpson, que ele comprou uma cerveja de uma determinada marca, e aí o sistema de recomendação procura itens similares àquele produto, no caso a similaridade aí foi a marca, a cor, e aí recomenda esses itens similares. Mas isso, assim, aparentemente é muito óbvio. Só que aí eu vou tentar explicar aqui um exemplo para vocês verem que o algoritmo, a técnica de inteligência artificial, vai conseguir extrair, entender essas preferências de uma maneira muito mais detalhada. Eu coloquei um exemplo muito pequenininho para vocês terem uma ideia. Aqui seria uma tabela com dados de filmes. E aí, para essa tarefa de inteligência artificial, nós chamamos de classificador. Eu vou ter um algoritmo que aprende com o histórico de compras, de interações, de curtidas, comentários, os compartilhamentos que eu fiz, e ele vai guardando isso e assume que se eu fiz isso é porque eu gostei ou se eu fiz determinada ação é porque eu não gostei. Então, esses algoritmos precisam de uma base de dados histórica. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um usuário e estou colocando aqui os atributos dos filmes que esse usuário avaliou para mim de alguma forma. Aqui a avaliação eu vou chamar de classe. Eu sei que para esse filme ele gostou, que para esse filme ele não gostou, e assim por diante. E eu tenho os atributos, as características desses filmes. Esses classificadores, esses algoritmos, vão conseguir explorar esses dados e retornar e me dar um modelo de como é a preferência do meu usuário. Então, o exemplo aqui, esse aqui seria um exemplo de classificador, que seria uma ideia de árvore de decisão. O que ele me traz? Ele pegou aquela tabela, explorou aqueles dados e montou uma árvore de regras de como que eu gosto de filmes, a partir desse histórico. Então, por exemplo, se a categoria do filme é romance, o usuário gosta. Então, basta ser romance que ele gosta. Se for comédia, ele não gosta, então não vou recomendar. Agora, se for drama, não basta ser drama. Ele só gosta de drama se o diretor foi a Ana Moyaert. Se for o Ang Lee, ele não gosta. Então, olhem como, aqui é um exemplo muito simples de como eu consigo identificar o que o meu usuário gosta. Ele não gosta de ele gosta de coisas que não gosta. E aí existem várias técnicas pessoas que deixam tratar isso. Então, assim, ele gosta de drama, mas não está problema. Depende do objetivo. Ele poderia falar, eu gosto de comédia, porém, só que só antes do ano 2000, filme. Então, os algoritmos, eles não conseguem extrair preferências de forma, eles não conseguem
entende? De forma muito mais detalhada, de forma que às vezes a gente nem sabe o que é a preferência, pelo menos não de forma tão explícita. Então, a classificadores é uma técnica de inteligência, classificadores é uma técnica de inteligência artificial, é uma técnica de inteligência artificial que vai conseguir extrair esses dados. Bom, aqui, para quem está, para quem ficar mais interessado em estudar um pouquinho mais de classificadores, existem diversos algoritmos. Eu coloquei ali o nome de 5, só para vocês saberem que existe algumas figurinhas que vocês vão se deparar com elas se vocês forem estudar, e que isso é tudo já implementado, já pronto, no finalzinho eu vou falar. Mas que existem várias formas de implementar esses classificadores, e o que é interessante, só voltar aqui na figurinha, é que eu consigo fazer previsão. Eu consigo adivinhar o que meu usuário vai gostar lá no futuro. Então, vamos imaginar que acabou de ser lançado um filme, cadastrado um filme na Netflix, por exemplo. Nunca ninguém assistiu esse filme, ok? Mas se ele corresponder às características do meu perfil, que foi descoberto por um classificador, ele vai ser recomendado para mim. E a chance dele acertar que eu realmente vou gostar, nas pesquisas todas que eu já acompanhei por conta do mestrado, é de 9 em 10. Okay? Então, o acerto é muito alto. Então, essa é a primeira abordagem, a baseada em conteúdo. A segunda abordagem, que é muito interessante, é a de filtragem colaborativa. Essa técnica, ela parte do pressuposto que, quando a gente vai fazer alguma escolha, a gente procura opiniões de pessoas, que a gente tem algum tipo de semelhança, de identificação. Então, essa filtragem colaborativa faz isso. Na hora de recomendar, ela não busca as características. Ela busca pessoas que têm gostos, preferências similares ao meu gosto e recomendo o que essas pessoas gostam. Então, ela também parte do pressuposto que, se eu concordo com uma pessoa, vamos falar aqui de 10 filmes que eu gosto dos mesmos filmes que a pessoa X também gosta. A tendência de eu continuar concordando com ela é muito alta, a probabilidade de continuar concordando é muito alta. E essa abordagem também consegue ótimos resultados. Para um exemplo aqui um pouquinho mais prático, eu coloquei essa tabelinha aqui, que cada linha é um usuário diferente e cada coluna é um produto que poderia ser recomendado. Observem que o produto, eu não estou nem explorando as características, tá bom? Eu tenho, então, para cada usuário, o que ele gostou, o que ele não gostou. Verdinho gostou, xizinho não gostou. E lá no usuário eu tenho um histórico dele já de compras e eu estou preocupada se eu vou recomendar o fone de ouvido ou não. O que essa filtragem colaborativa vai fazer? Ela vai buscar quem é parecido com o usuário quem tem os mesmos gostos, as mesmas preferências. Então, se a gente observar aqui rapidamente, o usuário B e o usuário C possuem gostos similares. Eles concordaram 2 vezes com o usuário E. Então, como que o sistema vai definir se vai recomendar ou não o fone de ouvido para eles? Ele vai verificar o que o B e o C já falou sobre o fone de ouvido, e no caso ali a gente pode ver que eles não gostaram do fone de ouvido. Então, eu não vou recomendar o fone de ouvido para o usuário porque a chance dele não gostar é altíssima, ok? E outro detalhe legal também é que eles não precisam se conhecer. Isso não quer dizer que o A, o B e o C conhecem o usuário São pessoas totalmente diferentes. Pode ser um usuário lá do Japão com um usuário lá da Argentina e eles têm gostos similares, ok? Daí, o algoritmo que a gente utiliza mais nessa abordagem de filtragem colaborativa vai ser o de clusterização. O que é essa tarefa de clusterização? É pegar um grupo de elementos, no caso aqui eu estou colocando um grupo de usuários, e dividir esse grande grupo em grupos menores que se parecem. Aí, esse parecer, cada sistema vai definir como que vai ser se parecer. É porque comprou os mesmos itens? É porque deu curtida nos mesmos posts? É porque compartilhou os mesmos links? Então, o que esse algoritmo de clusterização vai fazer? Vai conseguir dividir esses grupos por algum tipo de similaridade, e aí existem diversas técnicas de similaridade. Só que aí na hora, só para voltar aqui rapidinho, aqui no exemplo que eu falei para vocês, eu peguei o usuário e comparei com todos os outros. Imagina se eu tivesse 1 milhão de usuários cadastrados. Eu não ia
é inviável fazer 1 milhão de comparações para recomendar ou não o fone de ouvido. Então, o que eu faço? A técnica de clusterização vai me permitir que, se eu sei que o usuário já faz parte do grupo laranja, eu não preciso comparar ele com o grupo verde ou com o grupo azul, ok? Então, eu diminuo a quantidade de comparações e isso permite uma escalabilidade do meu sistema. Eu posso ter muitos usuários, posso ter mais itens que meu sistema ainda vai ter um tempo de resposta bom. Do lado aí da figura, eu coloquei o nome de alguns algoritmos de clusterização, para quem tiver curiosidade de pesquisar, o K-means, o Curie e o Bayesian, e a figurinha de cima é só para mostrar que cada algoritmo vai encontrar grupos diferentes. Então, nesse último desenho aqui, que fica mais fácil, o Bayesian pegou um grupo de elementos e falou que todo mundo se parece, só tem um grupo. Já o K-means, ele conseguiu pegar aquele grupo e, pela técnica de similaridade que ele usa, ele achou 3 grupos. Qual algoritmo vai ser melhor para o meu cenário? É teste. Você tem que pegar seus dados, testar, validar, verificar a acurácia, e aí existem também várias técnicas de cross-validation, entre outras. E aí você vai verificar, neste momento, e a questão do tempo também influencia, neste momento o K-means vai funcionar melhor para o meu ambiente. Talvez daqui a 1 ano meus usuários mudaram de opinião, não, agora o Bayesian vai ser melhor. Então, isso é análise de dados, a gente vai sempre testando. Por que, então, usar sistemas de recomendação? Eu preciso estudar inteligência artificial para usar sistemas de recomendação? Tem, um pouquinho, mas é aquela coisa, não é tão difícil. Antes era difícil, hoje não é mais, é muito mais acessível. Esses algoritmos todos que eu listei para vocês estão todos disponíveis, já implementados. Então, eu não preciso codificar do zero, ok? Pensando na visão da empresa, eu consigo aumentar a satisfação e a fidelidade do meu usuário. Se eu entro no sistema e vejo coisas que eu gosto, eu me mantenho nesse sistema. E a chance de aumentar o número de itens vendidos é muito maior. Então, se eu estou satisfeito, sempre que eu for precisar procurar alguma coisa, eu volto naquele sistema e vou comprar naquele sistema. Quando a gente fala comprar, a gente pode generalizar esse termo. É comprar, é assistir um vídeo de YouTube, é curtir um post, porque eles querem, se a gente pensar em rede social, eles querem cada vez mais engajamento. Então, a compra para eles é engajamento, ok? Outra coisa, eu consigo vender itens mais diversos. Lá naquela tela da filtragem colaborativa, que eu recomendei fone de ouvido, que eu não identifiquei que eu não recomendaria. Mas se fosse o exemplo de recomendar, eu estaria recomendando o item que não possui nenhuma característica como outros itens que comprei. Então, por isso que aparece de vez em quando por gravações. Não está na leitura fácil. Alguma coisa, alguém que similar a você não teria recomendado. Então, outra coisa também, se a empresa entende melhor o desejo do cliente dela, ela está bem à frente. Ela prevê, ela consegue prever o usuário. Você tem chance de 95% de saber o que ele vai querer comprar, o que ele vai querer consumir. Então, isso é muito importante para a consciência. E pensando ao nosso lado, do usuário, uma primeira abordagem, eu poderia aumentar essa informação para filtrar as coisas que querem, em determinado conjunto de dados. Eu não quero ter tudo para filtrar, eu faço tudo para filtrar. E eu tentar utilizar na hora de decidir. Eu não quero filtrar coisas que não sabem, e eu não preciso que eu não gosto. Eu quero olhar coisas que eu gosto. Então, isso facilita também a nossa vida no dia a dia. E esses algoritmos, para funcionarem cada vez melhor, ele precisa de cada vez mais dados. Então, quanto mais você deixa seu rastro na internet, esses sistemas funcionam melhor para recomendar para você. Porque esse é um outro detalhe também, que essa recomendação é personalizada, é calculada usuário por usuário. Então, a recomendação que é feita para mim não é feita para outra pessoa. Então, isso, ao meu ver, diante da quantidade de informação que a gente tem disponível hoje, é muito útil. Né? A gente não tem condição de absorver tanto conteúdo. Então, filtragens inteligentes é muito importante. Bom, e aí o que tem de tendência nessa área? Uma primeira tendência que eu esqueci de falar é que existem muitas técnicas que fazem uma abordagem híbrida dessas duas técnicas. Misturam filtragem colaborativa com baseada em conteúdo. É a primeira tendência. Isso já existe, isso já é usado.
Mas existem outros 3 termos hoje que está na moda e que também são aplicados em sistemas de recomendação. O Big Data, que vai ser a maneira de conseguir gerenciar essa quantidade enorme de dados. Análise de redes sociais, para saber o quanto que um contato que eu tenho faz diferença na recomendação, porque o exemplo que eu dei de filtragem colaborativa, as pessoas não precisam se conhecer e o acerto é muito alto. Se eu conhecer, então, essas pessoas, se eu pegar recomendações dos meus colegas, será que aumenta ou não? Né? Senão você tem uma resposta de fato, porque o comportamento das pessoas ainda não é tão padronizado. Quando padroniza, o computador consegue trabalhar bem. E tem o que está muito na moda agora, o estudo, e é uma coisa muito relativamente nova, que é o Deep Learning, que é conseguir fazer com que esses algoritmos consigam trabalhar mais ainda próximo à inteligência humana. Né? Então, cada vez que a gente entende melhor como que a inteligência humana funciona, a gente consegue, né, até com suas limitações, replicar isso no computador. Ferramentas. Quero implementar o meu sistema de recomendação. O que eu tenho que fazer? Tem que estudar, certo? Tem que parar e ler, dedicar. Eu recomendo uma ferramenta muito simplesinha, chamada Weka. Qualquer um pode instalar, é gratuita. Mas ela vai servir principalmente para aprender como esses algoritmos funcionam. Eu quero entender melhor como é que é um classificador, um cluster, né, um algoritmo de clusterização. Existem diversos outros algoritmos, e essa ferramenta, ela tem esses algoritmos todos implementados, ela faz todo o processo que seria de mineração de dados, e tem esses algoritmos que a gente chama algoritmos de aprendizagem de máquina, ou machine learning, disponíveis. Pelo menos tem muitos lá implementados. E aí você consegue usar esses algoritmos sem escrever uma linha de código. Então, ela serve para você estudar, para você entender, compreender como é que esses algoritmos funcionam. E aí, entendi uma outra coisa. Em computação, no geral, a gente estuda as ferramentas, mesmo sem saber onde vai ser aplicado, e quando aparece o problema, a gente vai olhar qual é a melhor ferramenta para aplicar aquele problema. A gente olha um monte de algoritmos e depois ver qual é o melhor. Beleza, então os algoritmos querem implementar o meu, quero vender esse serviço, vou implementar esse serviço, recomendo fortemente qualquer linguagem vai implementar, eu recomendo fortemente o Python. Até esse link que eu coloquei, depois eu disponibilizo os dados, até esse link que eu coloquei, tem tutorial de como implementar em Python. E em Python você tem todos os gratuitos que a gente representa uma resolução. Que tem o scikit-learn e o Canvas, eles têm outros também muito bons, começam a estruturar esse tempo, que elas facilitam muito essa vida de análise de dados. E eu consigo representar isso dentro de mim, montar um sistema de recomendação utilizando também, tá? Bom, aqui é uma breve fala, uma breve muito rápida, só para jogar ideia, deixar para vocês para poder estudar tudo isso e ver se é muito possível. Eu não acredito não. Qualquer pessoa, mesmo que não programar, faz muito fácil para programar. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode me procurar. Eu coloquei só meu Instagram, que a partir de lá vocês conseguem entrar em contato comigo nas outras redes. Então, é Cleiane E com 2 S no final. E no dia 22 eu vou dar uma palestra com a comunidade AI Girls. É aberto para todo mundo, qualquer pessoa que quiser assistir, dia 22 às 8 horas. E aí eu coloquei o link para quem quiser participar, quem quiser assistir ou aprender um pouquinho mais. Bom, muito obrigada. Muito obrigada. Espero que eu tenha deixado vocês um pouquinho curiosos e saber que tem as vantagens e desvantagens, né, de deixar nossos rastros no caso, eu só trouxe a vantagem de deixar nosso rastro na internet. E espero que vocês aproveitem muito essa Campus Party, que hoje, nessa edição, está muito mais acessível para todo mundo. Muito obrigada e até mais.